Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Gostaria de compartilhar com meus amigos uma palavra da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual. E o que o Espírito Santo ele colocou no meu coração no dia de hoje para mim falar com meus amigos é muito importante. Por isso que eu quero que você preste muito atenção. Fique com a Bíblia aberta, onde eu vou pedir para você abrir, para você entender a palavra de Deus. Eu acredito que se você ama a palavra de Deus, isso vai deixar você refletindo por vários dias, porque a palavra de Deus, quando ela fala conosco, nós tende a ficar refletindo sobre aquilo, né? Você sabia que para um mandamento ter poder, ele tem que ser obedecido? Para um mandamento ter poder, ele tem que ser obedecido. Um mandamento que não é obedecido, ele não tem poder. Ele não tem poder. Por exemplo, teve uma vez que eu fui tirar carta e eu peguei aquele livro. Tem o livro mais grosso, que tem muitas coisas que não cai lá nos exames na autoescola. Mas tem um mais fino que tudo aquilo que você lê pode ser o que vai cair lá. Eu peguei aquele livro e comecei a ler bastante ele. E no dia, o livro era um mandamento que ia me ajudar a acertar as perguntas no exame. O livro que eu adquiri, porque o meu propósito era tirar carta, era ficar habilitado. Com a carta de motorista A a B. Então eu me muni de um livro que, se eu obedecesse os mandamentos que tá nele, ia ajudar eu a acertar as notas, as perguntas para o exame. Então li aquele livro desde quando eu peguei até quando eu deveria fazer o exame. Acho que exame por escrito chama, né? E li ele. E no dia que eu fui fazer o exame, eu levantei bem cedo e reli o livro. Eu reli o livro. Chegou na hora de fazer o exame, acho que por escrito, eu não sei. Eu fui vendo lá as perguntas que vinha para mim, eram perguntas que eu tinha lido naquele livro. Você tá entendendo? As perguntas que apareciam ali era pergunta que eu tinha lido naquele livro. Então, porque eu tinha lido, porque eu tinha obedecido o mandamento, que quando eu adquiri aquele livro era para mim ler, porque se eu não lesse ele, seria um mandamento sem poder. Não teria poder para me ajudar a passar no exame escrito. Mas como a partir do que eu adquiri aquele livro na livraria, eu comecei a ler ele me deu um poder, porque eu obedeci o mandamento que estava nele.
E chegou na hora que eu fui fazer o exame escrito, as perguntas que vinha era pergunta que eu tinha lido naquele livro. Eu ia marcando. Você tá entendendo? E chegou na hora de... Veio que eu tinha feito tantos pontos. Agora eu já vi pessoas muito inteligentes, mesmo. Que não passou naquele exame escrito. Porque talvez ele tenha feito diferente, porque ele comprou o livro e não leu o livro. Ele comprou o livro e não leu o livro. Entendendo? E essa é uma introdução que eu estou fazendo aqui para nós entender. Ele comprou o livro e não leu o livro. E quando ele foi fazer o exame escrito, as perguntas que apareceu para ele não sabia. Como que ele vai responder aquilo que ele não sabe? Então ele tinha o livro. Ele tinha um mandamento, mas um mandamento que se tornou sem poder, porque ele não obedeceu, porque ele não leu o mandamento, porque ele não executou. Tá entendendo, queridos? Então é o que eu quero dizer hoje, que mandamento sem poder é o mandamento que não é obedecido. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14 e o versículo de número 21. Até os mandamentos de Deus para nós, se ele não for obedecido, ele não vai ter poder para mover o sobrenatural. Os mandamentos de Deus para nós, se ele não for obedecido, ele não vai ter vida. Então eu vou ler o texto sagrado. Aquele que tem os meus mandamentos, ó, aquele que tem os meus mandamentos, poderia estar escrito assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você está lendo o texto aí, João capítulo 14, versículo 21. Poderia estar escrito assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Mas antes de vir, este é o que me ama, está escrito assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é guardar? Guardar é quando você executa. Guardar é quando você obedece. Você está entendendo? É quando você executa, é quando você obedece os mandamentos. Por isso que ler a Bíblia 100 vezes é ter os mandamentos. Mas guardar os mandamentos significa executar o que está aqui. E isso é difícil. Dura coisas. Dura coisa. Então aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O que é a manifestação de Deus?
fala da presença, fala do poder de Deus. Então, quando você tem um mandamento, você não prega. Como você guarda o mandamento, você transfere Cristo para as pessoas. Porque a palavra, ela só vai curar se você foi curado por ela. A palavra só vai salvar alguém se eu fui salvo, se eu estou salvo por ela. Eu não posso dar o que eu não tenho. Por exemplo, se eu tenho um mandamento e eu não guardo ele, ele não tem poder nenhum. Porque se eu não guardo, se eu não executo, eu não vou mudar alguém só de falar que eu sou cristão. Se eu não executo, eu não vou mudar minha família só dela ver eu estar na igreja todo dia. Porque se eu não executo, eu posso ir na igreja todo dia. Mas quando a tentação vier para mim, e eu no convívio com minha esposa, com meu filho, eles vão ver eu fazendo coisa de mim que vai desagradar eles e que vai anular Cristo na minha vida. Eles vão falar, mas como pode? Ele está na igreja, olha o jeito que ele trata o filho dele, olha o jeito que ele trata a esposa dele, olha o jeito que ela trata o esposo dele, olha o jeito que ela trata o filho dela. Você está entendendo? Então, se eu tenho um mandamento e eu não executo, a presença de Deus não está em mim. Porque ele está falando aqui que ele se manifesta na vida daquele que guarda o mandamento. Não basta só ter. Hoje nós queremos mostrar que somos cristãos, não perdendo um dia de culto. Hoje nós queremos mostrar que somos cristãos fiéis, dando dízimo. Dá o dízimo, qualquer um dá. O fariseu dava o dízimo de tudo. Hoje nós queremos mostrar que somos cristãos, guardando os mandamentos do regulamento da igreja. Hoje nós queremos mostrar que somos cristãos na roupa, no corte de cabelo. Não é obedecendo, não é tendo temor. Então, um mandamento sem obediência, ele não tem poder para mudar ninguém. Lembra do jovem? Ele sabia todos os mandamentos. Aí Jesus falou, então vai e executa um deles. Se você ama o teu próximo, vai e reparte aquilo que você tem com ele. Ele saiu bicudo, porque ele sabia o mandamento, mas na hora de executar o mandamento, ele sabia que o mandamento era amar o próximo como a ti mesmo, mas na hora de executar o mandamento, de pôr em prática, porque a gente é bom para citar os mandamentos. Talvez tão bom para citar a Bíblia inteira, para ler a Bíblia várias vezes, mas na hora de executar alguns versículos da Bíblia inteira, nós tropeçamos. Porque ter o mandamento é uma coisa,
Guardar, executar é outra. O salmista ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Ele disse que considerava a palavra, os mandamentos, como mais precioso do que ouro em pó. Você está entendendo? Eu achava que era assim, que era não perder um dia de culto, que ir na igreja mesmo tá chovendo, e chegar molhado lá e mostrar que eu vim mesmo debaixo de chuva. Se eu fazer isso e não guardar o mandamento, não significa nada. Porque um mandamento sem obediência não tem poder. O poder do mandamento é quando ele é obedecido. Eu obedeci, eu li aquele livro e os mandamentos que estavam nele me fez eu acertar tantas perguntas necessárias, mais do que suficiente para me passar naquele exame. Mas se eu tivesse o mandamento, se eu tivesse aquele livro dentro da minha casa e não tivesse lido, eu não tinha passado. Assim como pessoas bem mais inteligentes que eram reprovados e depois não liam o livro de novo, era reprovado de novo, porque não tinha tempo para ler. Então aquele que tem o meu mandamento e guarda, isso é muito forte. Quando eu comecei a valorizar algo na Bíblia que eu não valorizava, eu comecei a olhar para isso daqui. Eu passei uma noite em claro. Falei, meu Deus, eu posso ter os mandamentos, mas não ter a vida dele. Porque a vida dele vai estar em mim só quando eu guardar os mandamentos. João capítulo 5, versículo 12. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você está entendendo? Agora vamos para João capítulo 14 e versículo 15, onde nós vemos a mesma palavra que essa, mas escrito de uma forma diferente. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiver em mim, se vós estiver em mim, significa aquele que tem o mandamento. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiver em mim, mas não para por aí. Se vós estiver em mim, significa aquele que tem o mandamento. Mas lá está escrito o quê? Aquele que tem o mandamento e guarda. Então vou acabar de ler aqui, ó. Se vós estiver em mim e a minha palavra estiver em vós. Que significa, se vós estiver em mim, aquele que tem o mandamento. Mas se a minha palavra também estiver em vós, aquele que guarda o mandamento. Pedirei tudo o que quiserdes, vos será feito. Porque se eu tenho o mandamento e guardo o mandamento, ele vai se manifestar em mim. E eu não vou pedir nada que é para o meu ego. Eu não vou pedir nada que não tenha a ver com o reino. Eu não vou pedir nada que não seja da vontade dele. Como eu tenho mandamento e guardo, então tudo que eu peço tem a ver com o reino.
tudo que eu peço não é para me sentar na mesa sozinho. Vai atrair outras pessoas para sentar comigo. Por quê? Porque eu estou nele, mas as palavras dele estão em mim. Se as palavras dele estão em mim, eu estou fecundado por ele. Então tudo que se manifestar em mim vai atrair as pessoas para ele. Tudo que manifestar em mim, as pessoas não vão ver nada da minha capacidade humana. Mas o que as pessoas vão ver em mim vai ser algo sobrenatural. Porque olha aqui, ó, porque, ó, se vós estiver em mim não é o suficiente. Se vós estiver em mim não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Por causa disso aqui, ó. João capítulo 15. Olha aqui, ó, versículo 5. João capítulo 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então eu posso estar nele e não estar dando fruto. É por isso que ele fala assim, ó, que aquele que tem o mandamento e guarda. Então ele se manifesta neste. E quando ele se manifesta em mim e você, a qualidade de Cristo vai se manifestar em nós, que é o perdão, que é o amor, que é a compreensão, que é a misericórdia, que é a longanimidade, que é a capacidade de perdoar, a capacidade de entender, de compreender. Porque é ele se manifestando. Eu tenho um mandamento e guardo. Significa que a gente está nele, mas as palavras dele estão cravadas em nós. Então o cheiro suave de Cristo começa a se manifestar. Então você não consegue ser áspero como você era. Você não consegue mais valorizar os defeitos da pessoa. Você dá ênfase a valorizar a qualidade da pessoa. Porque você tem um mandamento e guarda. Que a mesma coisa, você está nele e a palavra dele está em vós. Então não se manifesta mais a minha carne. Que é a ira, que é a porfia, que é a incompreensão, que é o desejo de querer ser mais, que é a dificuldade de reconhecer erro, mas se manifesta a qualidade dele, aquilo que nós vimos dele, aquilo que nós lemos dele na Bíblia vai se manifestar em nós, porque a gente tem um mandamento e a gente guarda, e como a gente guarda, existe um poder em guardar, que é o poder dele em nós. Que as qualidades dele em nós. Porque não basta só estar nele. É por isso que ele disse no 7, João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiver em mim, não é o suficiente. E a minha palavra estiver em vós. Porque nós podemos estar nele como vara. Porém, podemos não estar dando fruto. Porque aqui, ó, toda vara em mim que não dá fruto. Tira, corta. Eu acredito que eu fui cortado, eu fui podado. E eu dou glória a Deus, porque depois que eu aprendi que aqueles que são podados, tinha uma pessoa que disse para mim, ó, você tem que pregar, pelo amor de Deus. Porque a coisa que Deus quer mais é que você pregue. E eu olho aqui, eu desacredito. Porque se eu tô dando, os frutos que eu tô dando não é o suficiente para Deus, ele vai me podar, ele vai me parar. Eu não vou dar mais fruto, vou ser um galho que por hora não vou dar fruto, porque eu vou estar sendo fecundado na videira. Fecundado significa as palavras dele estão em mim. Quando você está na videira, ninguém vê nada em você, porque você começa a crescer para baixo. A raiz começa a crescer para baixo, para você ser fecundado na videira.
Então não basta só eu estar nele. Não basta só eu guardar o mandamento. Não basta só eu ir na igreja todo dia. Porque talvez eu vou todo dia na igreja e a mulher vai todo dia na igreja e quando chega quebra o pau com o esposo não crente. Talvez o irmão vai todo dia na igreja, mas quando chega quebra o pau com os filhos e que a esposa que não é crente. É porque ele guarda o mandamento, anda com a Bíblia na mão, anda engravatadinho. Parecendo um Charlie Chaplin, talvez a irmã anda com a saia lá no pé, parecendo a Inhã Maria. Mas quando chega em casa não tem paciência com os filhos que estão presos nas drogas, que está preso na bebida. Não tem paciência. Por quê? Porque guarda o mandamento, porque tem o mandamento, mas não guarda. Porque está em Cristo, mas as palavras de Cristo não está nessa irmã, não está nesse irmão. Porque quando as palavras de Cristo, a pessoa ter o mandamento e guardar, quando a pessoa está em Cristo e as palavras de Cristo estão na pessoa, então o filho desaforado vai ver a paciência na mãe. O filho vai chegar drogadinho, a mãe, em vez de querer dar lição de moral, a mãe vai abraçar. E vai beijar e vai falar, filho, a mãe está orando por você. Filho, o pai está orando por você. Quando a pessoa está em Cristo e a palavra de Cristo está na pessoa, ele chega da igreja. Ele pode ver o que foi em casa, mas ele não vai se sentir melhor. Ele vai se sentir o pior, porque aquele que se aproxima de Cristo, ele não vê defeito nas pessoas, ele vê nele. Então ele vai reconhecer que se ele mudou, é porque ele está na videira. E ele tem que transmitir aquilo que para quem não é da sua família ainda cristão, possa ser tocado por aquilo que tocou ele. E a única forma de tocar em quem ainda não está na videira é através do perdão, é através de compreender. Porque não basta só eu estar nele. Eu posso estar nele, mas posso ser uma vara que não está dando fruto. Eu posso estar nele, mas posso ser uma vara que não está dando fruto. Então, a qualquer momento, eu posso ser cortado. Agora, quando me poda, é porque ele acredita que eu não estou dando fruto, porque eu preciso ser ensinado. Então, ele vai nos podar. Mas muitas vezes ele corta. Guardar o mandamento nos põe em harmonia com a deidade e nos tornamos um em propósito com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não basta só estar nele. Eu posso ser uma vara que está nele, mas que não está dando fruto, porque não foi fecundada pela videira. Fecundada, que significa as palavras não estão em mim. Eu estou nele, mas não estou dando fruto porque eu não fui fecundado. Porque no momento que eu for fecundado, eu vou dar fruto 80, 100. No momento que a palavra dele estiver em mim, eu vou ter o perdão para dar. Eu vou ter o amor para dar. As pessoas vão ficar assim. Vão falar, é outro João que eu tô vendo? É outra Maria que eu tô vendo? Porque essa Maria aqui armava o barraco para qualquer coisa. Essa Maria aqui, ela brigava com a família. Ela não perdia um dia do culto, mas brigava com a família. Esse João que eu tô vendo aqui não perdia um dia do culto, mas dava mau testemunho, brigava com toda a família a hora que chegava em casa. Ele cantava que nem um canário na igreja, ela cantava que nem um canário na igreja, mas quando chegava em casa brigava com todo mundo.
Mas agora é porque ela tinha um mandamento, mas não guardava. É porque ela estava em Cristo, mas a palavra de Cristo não está nela. Agora as pessoas não estão reconhecendo mais o irmão João. As pessoas não estão conhecendo mais a irmã Maria. Por quê? Porque agora ela tem um mandamento e depois de várias experiências, ela está guardando o mandamento. O irmão João, depois de várias experiências, ele não está só em Cristo, mas as palavras de Cristo estão nele. E pela palavra de Cristo está nele. Por ele ter o mandamento e guardar o mandamento, então Cristo está se manifestando nele. Olha o que está escrito aqui, ó. Aquele que tem o meu mandamento. João capítulo 14, versículo 1. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Então, as pessoas parecem que estão vendo uma outra irmã Maria. As pessoas parecem que estão vendo um outro irmão João. Não está vendo uma irmã Maria que queria mostrar que era cristã na roupa, andando igual a irmã Maria da cartilha suave. Não está vendo o irmão João que mostrava que era crente na roupa, mas que quando abria a boca era um sepulcro caiado. Mas agora está vendo por a irmã Maria, o irmão João guardar os mandamentos, então Jesus está se manifestando na vida deles. E agora ele é compreensivo em casa, é apaziguador em casa, abraça a família, abraça os filhos que estão presos no vício e fala: Jesus te ama e eu amo também. As pessoas não estão reconhecendo, porque Jesus está manifestando nele. Agora tudo que ele pede, Jesus dá. Porque tudo que ele pede não é pro ego dele. Tudo que ele pega tem a ver com o reino. E o que ele pede agora é que Jesus salve, que Jesus cure, que Jesus liberte as pessoas, que Jesus leve a família dele para a igreja. Acabou da irmã Maria e o irmão João falar: ó, Deus vai te pôr na cama, hein? Agora não, ele fala: Jesus vai te tirar da cama, ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te dar um coração perdoador, ele quer te dar um coração que olha não os defeitos das pessoas, mas a qualidade das pessoas. Agora, como aconteceu isso? Como uma pessoa ela pode conseguir não só ter os mandamentos, mas guardar? Como uma pessoa ela pode não só estar em Cristo, mas as palavras de Cristo podem estar nela? Através de que Cristo falou em João capítulo 18: não vos deixarei órfãos. Ele disse que enviaria o Consolador. Não vos deixarei órfãos. Sabe o que ele quis dizer? Ele disse assim, ó: não vos deixarei desamparado. Vos ampararei para que vocês consigam guardar os mandamentos, não só ter ele. Vos ampararei quando vocês, porque falar de perdão é fácil, falar de amor é fácil, difícil é executar isso. E para vocês executar isso, eu não vou deixar vocês desamparados. O Espírito Santo vai os amparar, vai os derramar uma graça, vai ter uma graça disponível para vocês usar ela na hora que precisar ter força para perdoar o imperdoável, na hora que precisar ter força para amar aquilo que não é amável. O Espírito Santo vos amparará para vocês amar os que vos perseguem, para vocês amar o vosso inimigo. Porque é impossível amar com o nosso amor próprio. Porque com o nosso amor próprio nós amamos aquele que nos ama. Mas o amor ágape ama sem reserva, ama sem querer ter nada em troca. Se eu estou indo na igreja
E eu exijo que alguém da minha família que não é crente faça para mim fazer, é porque eu só tenho mandamento, mas não estou guardando. É porque eu estou em Cristo, eu estou indo na igreja, eu ando de Bíblia debaixo do braço, eu estou engravatadinho, mas as palavras dele não estão em mim. Eu não vos deixarei órfão, vos enviarei o Espírito Santo que vai vos amparar. Então quando vocês olhar para as pessoas, porque o homem natural valoriza na vida do seu próximo os defeitos e valoriza na vida dele a qualidade. Isso de nós mesmos, nós valorizamos a qualidade em nossa vida e não vemos os defeitos. Porque como eu vi alguém falar, o defeito em nossa vida é que nem um caroço de feijão no nosso dente. Que só as pessoas vê, nós não vê. Então nós vemos o caroço de feijão no dente das pessoas, mas não vemos o que está no nosso. Então a gente valoriza os defeitos das pessoas. Qualquer defeitinho não nos passa desapercebido da vida das pessoas. Mas às vezes existe defeito exuberante na nossa vida que passa desapercebido. Porque nós valorizamos a qualidade na nossa vida. E valorizamos os defeitos da vida dos outros. Mas o Espírito Santo, aquele que tem o mandamento, e começa a pedir para o Espírito Santo, ajuda eu a guardar o mandamento, ajuda. Eu já li a Bíblia inteira, eu falo folha da Bíblia de cor, mas eu quero guardar um desses versículos, eu quero executar eles porque eu quero ser luz. Então ele começa a valorizar, de primeiro ele valorizava os defeitos da vida dos outros, e valorizava a qualidade dele. Hoje não. Ele começa a valorizar a qualidade das pessoas. A qualidade. Aí a mulher dele fala, nossa, eu não vou na igreja, meu esposo vai. Mas até parece que eu sou cristã também, porque eu tenho feito tanta coisa. A mulher dele começa a ficar sendo quebrada pela manifestação de Deus na vida dele. Ai, eu me sinto tão mal porque meu esposo, ele não perde um dia de culto e chega em casa, ele é tão amoroso. Eu sei que eu tenho tanta coisa que eu faço que não agrada a Deus e a ele. Mas mesmo assim, ele não me lança em rosto. E assim o esposo também. Minha esposa vai na igreja. E ela chega em casa e eu faço tanta coisa errada, mas ela me abraça, ela me ama, ela fala que Jesus me ama. Eu não entendo, eu não vou na igreja que nem ela, e ela fala que o Jesus dela ama mais eu. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, como ela tem o mandamento e guarda, então Jesus se manifesta nela, enchendo ela de amor para dar, de compreensão para dar. O Espírito Santo que manifesta dela, mostra para ela que não é de pregar, é de transmitir, que não é de pregar, mas é de dar exemplo, que o que quebra uma pessoa é o perdão. Quando a palavra de quando ele está em Cristo e a palavra de Cristo está nele, ele não se diferencia. Ele tem um cuidado terrível com ele, no que ele faz, no que ele falou, aonde ele vai. Se ele deu a mão, se ele não deu, se ele sentou na mesa, se Deus deu alguma coisa para ele pôr na mesa e ele sentou sozinho, se ele não sentou, por quê? Porque ele tem um mandamento e guarda esse mandamento. Então ele constrange as pessoas da família. Porque ele chega da igreja, ele sempre valoriza a qualidade da sua família. Ele percebe que por mais que a sua família tenha defeito, ele também tem. Que se Jesus veio para ele, Jesus veio para a família dele também. Porque se ele fosse perfeito e a família também fosse perfeito, Jesus não precisaria ter morrido na cruz.
Então ele encanta as pessoas da família, que logo as pessoas da família começam a sentir necessidade de ir para a igreja também. Porque fala assim, meu pai era truculento, meu pai batia na minha mãe, meu pai falava coisa para minha mãe desagradável, que os pastores de lá não sabiam, mas agora não. Ele valoriza as qualidades. Por quê? Porque ele guarda o mandamento. E o mandamento guardado, ele tem poder para mudar. Ele tem poder para mover o inferno. Ele tem poder para quebrar cadeado. Ele tem poder para abrir as portas e curar interiormente, fisicamente. Mas um mandamento que não é guardado não tem poder. Eu já li a Bíblia inteira. Mas hora que alguém pisa no pé dele, só falta atacar a Bíblia. Ninguém sabe quem ele é. Quem não guarda o mandamento talvez tá na igreja todo dia. Mas não parece. Porque é uma pessoa que ninguém conhece, uma pessoa truculenta, uma pessoa que só quer pra ela, uma pessoa que só fica pedindo pra ela, é uma pessoa que só quer. Ela tem coisa na sua casa que ela pode compartilhar com outras pessoas necessitadas, mas só ela, Deus me abençoou, Deus me ama, parece que ela é santa. Mas a pessoa que tem um mandamento e guarda, a pessoa que está em Cristo e as palavras de Cristo estão nela. Alguém olha para ela assim no dia a dia, quando é o primeiro dia de trabalho, quando vai num ambiente que tem que ficar lá, as pessoas conversam com ela, as pessoas não sabem que ela é cristã, mas as pessoas começam a olhar não por causa da roupa, mas por causa do que sai de dentro dela. É por isso que Jesus disse que aquilo que contamina é o que sai de dentro. Eu posso ter a Bíblia na mão, mas se eu não guardar o mandamento, as palavras dele não estão em mim. Então aquilo que sair de dentro de mim vai contaminar outras pessoas. Mas se eu guardo o mandamento, se eu tenho e guardo, aquilo que sair de dentro de mim vai curar outras pessoas. Eu não vou ser apenas um curador ferido, porque aquele que tem o mandamento e não guarda, ele é um curador ferido. Ele quer curar, mas ele passa sangrando em cima das pessoas, porque ele mesmo não é curado. Está aí essa palavra. Deus abençoe, medita mais nessa palavra. Mandamento que tem poder é aquele que é obedecido. Deus abençoe, filho. Com Deus.